A história do milionário e do mendigo negro. Um encontro inesperado. Arthur sempre foi um homem de sucesso. Com um palácio no alto de um arranha-céu, cercado por uma cidade que pulava em um ritmo frenético, sua vida parecia impecável. Porém, em meio a festas luxuosas e jantares caros, havia um eco profundo de solidão. O homem que tinha tudo, na verdade, possuía somente a vaidade de sua fortuna. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara vivia em um abrigo improvisado, envolta em roupas surradas e um manto de mistério. O cheiro das ruas se misturava ao seu ser, um aroma de descaso e resistência. Clara era uma mulher marcada pelo sofrimento, mas poucos sabiam que no fundo de sua dor havia um dom extraordinário. Um dia fatídico, um telefonema abalou o mundo de Arthur. Lucas, seu único filho, havia recebido um diagnóstico devastador. Uma doença rara que, segundo os médicos, não tinha cura. Um desespero inimaginável invadiu o coração de Arthur. Ele procurou por todos os specs. Ela estava sentada em um canto, observando pessoas que passavam com olhos que pareciam ler suas almas. A conexão entre eles foi instantânea. Arthur se aproximou, hesitante, mas decidido. "Você tem que me ajudar", implorou. "Meu filho, ele está morrendo." Clara olhou para ele, seu olhar profundo e suspeito. "E o que você sabe sobre dor?" Ela desafiou. Palavras como farpas. Arthur não conseguiu responder. Naquele momento, ele foi confrontado não apenas com o sofrimento do filho, mas também com a realidade de sua própria vida. Ele tinha tudo, mas um vazio gritante nada poderia preencher. "Dizem que você pode curar", insistiu, as palavras escapando de seus lábios com urgência. Clara hesitou, seus próprios demônios dançando em sua mente. Se havia um poder dentro dela, era um presente e uma maldição. A ideia de ajudar um homem rico a salvar seu filho era uma proposta arriscada, mas a mistura do desespero de Arthur e a tristeza em seus olhos começava a quebrar as paredes que Clara havia construído. Com cada conversa, as barreiras entre eles diminuíam, revelando segredos que pareciam entrelaçados. Ela começava a contar sobre sua infância marcada por tragédias, e Arthur se via refletido nas histórias dela, um passado sombrio o ligando a uma verdade desconhecida. Enquanto conversavam, uma noite gelada começou a se formar ao redor, e as luzes da cidade pareciam piscar, como se a metrópole também estivesse ouvindo os sussurros de suas almas. Mas a calmaria foi interrompida por uma sombra ainda mais ameaçadora. Uma corporação, atraída pelo poder oculto de Clara, começou. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a corporativa Sombra começou a se aproximar, Clara e Arthur estavam tão envolvidos um no outro que parecia que nada poderia quebrar essa conexão. Mas, de repente, o chão beneath deles tremeu. Um barulho ensurdecedor ecoou pelas ruas e um caminhão preto avançou em alta velocidade, parando abruptamente a poucos metros deles. As portas se abriram e homens com ternos escuros visíveis apenas pela silhueta contra as luzes ofuscantes da cidade saltaram, armados de dispositivos frios e metálicos. "Saia da frente!" Uma voz gritou. Arthur se pôs na frente de Clara, seus instintos protetores ativados. "O que vocês estão fazendo?" ele gritou, his voz tingida de pânico. Mas a resposta veio não com palavras, mas com o som do metal se colidindo e uma nuvem de poeira quando um dos homens disparou para o alto, fazendo todos se encolherem. Clara olhou para Arthur, seu coração disparado. Para ela, tudo parecia surreal, como um filme de terror. E foi nesse momento que um segredo devastador surgiu, como uma tempestade em um dia ensolarado. Do fundo de sua memória, algo obscurecido começava a ressurgir. Um nome, um rosto.
E quando os homens avançaram, uma das figuras na multidão se destacou. Ele estava lá, parado, seu olhar implacável preso nela. Clara, ele disse, e o mundo pareceu parar. O ceifador do passado, vampiro de suas esperanças, o homem que arruinara sua infância, estava de volta. Não pode ser, ela murmurou, o nó na garganta tornando-se quase insuportável. Todo o seu passado, todo o seu medo, a dor que ela carregava como uma sombra, um eco de traumas que ela pensou ter deixado para trás. O homem, conhecido como Sérgio, agora era o executor dos desejos da corporação, a caminho de acorrentá-la novamente ao seu gênio maligno. Arthur girou, percebendo a mudança no ar. Ele sentiu a tensão entre Clara e Sérgio, e tudo o que ele achava que entendia começou a desmoronar. Quem é ele? A pergunta saiu hesitante, mas urgente. Clara só coube balançar a cabeça, seus lábios trêmulos. Ele não pode levar você, Arthur insistiu, deixando seu coração ressoar com cada palavra. Mas as expressões nos rostos dos homens escuros mostravam que eles estavam determinados. Clara estava novamente em perigo, e o desespero tornou-se palpável. Você não sabe o que está fazendo, Arthur? Ela gritou, sua voz subindo em clamor. Eles vão me usar. Estou presa a esse destino, a esse poder que não pedi. Não, no calor do conflito, os homens se aproximaram e a tensão que carregavam era como uma corda prestes a arrebentar. De repente, Sérgio se virou para Clara, sua voz fria como aço. Você sabe do que precisamos. E não podemos permitir que um milionário atrapalhe os nossos planos. O tempo parou para Arthur. Eles se deram conta de que ele não estava apenas lutando para salvar seu filho. Agora estava lutando para salvar Clara de um passado que ela, de alguma forma, ainda não havia deixado para trás. Aqui estava a reviravolta. Ele percebeu que Clara não era apenas uma mulher em um abrigo. Ela era a chave, a solução e, ao mesmo tempo, a prisioneira. O batimento do seu coração ecoava veloz. Se você não sabe como enfrentá-los, eu farei. As palavras estavam lá, mas a dúvida gripava seu ser. Ele nunca tinha enfrentado algo assim antes. O que ele estaria disposto a sacrificar? O que estava em jogo? Clara ou seu filho? No momento em que ele fez essa pergunta, uma sombra sobressaiu na mente de Arthur, uma compreensão que o deixou paralisado. Ele tinha que descobrir o que realmente significava essa conexão com Clara, e o que mais estava em risco. E assim, com o ar pesado e o perigo à espreita, o destino de Clara e Arthur se entrelaçou como um fio gótico, prestes a se romper. A tensão estava no ar, e a única certeza era que a verdade era ainda mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. A tensão no ar era palpável. Arthur olhou para Clara, seu rosto petrificado enquanto segurava sua mão. Não deixe que ele a leve, por favor, ele implorou, mas Clara, com os olhos cheios de pânico, não conseguiu responder. Sérgio avançou, sua figura escura cada vez mais próxima, e os homens atrás dele estavam prontos para agir. O som de seus passos ecoava como um tambor no coração de Arthur. Você não entende, Arthur. Esta é minha maldição, gritou Clara, sua voz rasgando a escuridão ao redor. Se eles me pegarem, não haverá como voltar atrás. O desespero em sua voz fez Arthur tremer. O que ela queria dizer? O que ele não sabia. Então algo inesperado aconteceu. No meio de toda a confusão, um som estrondoso cortou o ar, como se o céu tivesse se aberto. Um clarão ofuscante iluminou a cena, e antes que alguém pudesse entender, uma figura apareceu do nada. Era uma mulher, com uma aura impressionante, cabelos brancos como a neve, vestida em um manto feito de sombras e estelares. Ela flutuava um pouco acima do chão, como se o tempo não a atingisse. Clara, a mulher gritou, e sua voz parecia causar tremores no próprio solo. Todos pararam, as atenções agora voltadas para ela. Eu venho te libertar. Clara hesitou, surpresa. A mulher era uma estranha, mas seu olhar carregava uma familiaridade perturbadora. Quem é você? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, cheia de incredulidade. A mulher lançou um olhar profundo para Arthur,
e um sorriso triste brotou em seus lábios. Sou Elia, e sou mais do que você imagina, respondeu, e suas palavras ecoaram como relâmpagos em um céu escuro. Clara, o poder que você teme é o mesmo que pode salvar seu filho. E Arthur, você já está mais envolvido do que pensa. Arthur franziu a testa, o coração disparando. O que você quer dizer com isso? Uma onda de confusão o dominou. O que ele tinha a ver com tudo isso? Você não sabia, Arthur? Clara é parte de você, parte de seu passado, doente seu futuro. Elia fez uma pausa, analisando as reações. Ela é a filha que você pensou ter perdido. O chão pareceu se abrir sob os pés de Arthur. Ele olhou para Clara, então para Elia, seu cérebro girando em busca de respostas. O que você está dizendo? Ela é? Minha filha. Os rostos de Clara e Arthur se transformaram em imagens de choque, como se a verdade tivesse vindo à tona em uma torrente incontrolável. Clara balançou a cabeça, confusa, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não sabia. Não pode ser verdade. Mas é, Elia insistiu, sua voz intensa e sombria. Você foi forçado a esquecer, Arthur. Um acordo mágico que um dia fez e que agora precisa ser desfeito. A corporação, Sérgio, eles querem Clara não apenas pelo seu poder, mas também porque ela é sua descendente. Um murmúrio de incredulidade se espalhou entre os homens. Sérgio, que observava tudo em silêncio, agora parecia irritado. Chega, não precisamos disso, gritou, tentando fazer com que Elia se calasse. Mas tudo estava prestes a mudar. A luz que emanava de Elia intensificou-se, transformando o ambiente em algo quase etéreo. Clara olhava para Arthur, o pânico misturando-se com a esperança. A conexão deles viajava além do que podiam entender. Uma relação envolta em mistério, dor e uma chance de redenção. Vocês têm que decidir agora, Elia exclamou, as palavras voando na ala pesada do ar. Salvar Clara e revelar a verdade, ou deixar que a sombra da corporação se apodere de tudo. Arthur se viu dividido. Ele conhecia a dor da perda, e agora a possibilidade de ter uma filha em Clara apenas acentuava isso. O momento parecia eterno. Ele tinha que escolher, mas o que era certo? O que o destino tinha guardado? E assim, no peso do silêncio, tudo parecia à beira de um abismo. A verdade estava diante deles, ondulando como um eco no vento. Mal podiam imaginar as consequências dessa revelação. A tensão preenchia o ar como uma tempestade prestes a desabar. Arthur sentiu seu coração pulsar violentamente, dividido entre a revelação de Elia e o olhar desesperado de Clara. Ela é minha filha, disse ele, quase sem acreditar. O peso da palavra filha caiu sobre ele. Um fardo depressivo que parecia querer derrubá-lo. Clara estava paralisada, sua respiração quase inaudível. O passado, uma neblina densa, se misturava com a realidade presente, e tudo parecia um pesadelo. Não pode ser verdade, isso não faz sentido. Suas palavras saíam entrecortadas, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Elia, com seu olhar penetrante, não se deixou abalar. A verdade é dura, mas é a única coisa que pode libertar vocês. A corporação não quer apenas o poder de Clara. Eles querem obliterar seu passado. Eles têm planos malignos. Nesse instante, uma onda de murmúrios e especulações surgiu entre os homens. Sérgio, por sua vez, inflamou-se em fúria, seu rosto distorcido pela raiva. Isso é mentira. Você está tentando desestabilizar tudo. Ele levantou a voz, mas Elia, imperturbável, apenas sorriu. Desestabilizar? Eu estou aqui para libertá-los da escuridão que os cerca. Se não fizerem algo agora, todos vocês morrerão. A força em sua voz era como o som de um trovão ecoando por toda a praça. E antes que alguém pudesse reagir, um clarão repentino cortou o céu noturno. Uma explosão de luz e cor surgiu, iluminando tudo à sua volta. O chão sob os pés de Arthur tremeu. E o ar pareceu se condensar em uma onda de energia palpável. Ele se virou, tentando entender a fonte daquela luz, quando percebeu que era apenas uma tela enorme
projetada na cidade, um anúncio colossal que capturava a atenção de todos. Atenção! A empresa Corporação XYZ traz a vocês a nova era de inovação. O poder está em suas mãos. Um rosto familiar brilhava na tela. Era Lucas, seu filho. Ele sorria, mas os olhos tinham uma expressão de apreensão. Arthur ficou paralisado. Lucas, o que ele está fazendo lá? O coração se apertou de ansiedade. Como sua empresa estava envolvida com aquela corporação? Sérgio aproveitou o momento para avançar, a fúria pululante em seu olhar. Preste atenção, todos vocês. O milionário aqui é a verdadeira razão pela qual Clara não pode ser libertada. Ele fez um pacto, e agora ele deve pagá-lo. O grito de Sérgio ecoou, uma lâmina cortante. Clara virou-se horrorizada. Arthur, o que ele está dizendo? E nesse instante, a mentira ficou clara como o dia. A verdade era mais brutal que tudo que já vivera. Arthur, sem coragem de encarar o peso dessa revelação, despencou. Olhou para Hélia, depois para Clara, e tudo passou a fazer sentido de um jeito que não queria aceitar. Não, ou não fiz isso. Arthur murmurou, sua voz quase um sussurro. Hélia balançou a cabeça, sua expressão sombria. É sim, Arthur. Um acordo que lhe custou mais do que sua própria sanidade. Você assinou sua própria condenação e a dela. O ar ficou tenso, insuportável. Clara, confusa, soou como um eco perdido. O que você tem a ver com isso, Arthur? Você me manteve presa sem saber? Seu olhar perturba e quebrantado impregnava a atmosfera. Sérgio, percebendo a fragilidade na cena, riu com desprezo. É isso que eu precisava. O desespero faz você ficar mais forte. Agora, vamos acabar com isso. Ele se virou, indicando os homens que estavam ao seu redor. Arthur sentiu-se ferido, esmagado por uma verdade que simples mortal nunca deveria saber. A dor era quase insuportável. O pânico tomou conta de seu ser. Clara não era apenas uma estranha. Ela era sua filha, a única chance que ele tinha de redimir os erros do passado. Mas o que isso significava para os dois? E agora, Sérgio estava a um passo de destruir tudo. A situação se torna crítica. Testemunhando um momento de fragilidade, Clara tomou uma decisão. Arthur, precisamos fazer isso juntos. Temos que confrontar o passado. Não podemos deixar que essa sombra nos consuma. Uma nova luz, uma faísca de coragem, nasceu nela. Mas antes que pudessem se unir, uma explosão ensurdecedora abalou o lugar. Uma nuvem de fumaça e destroços os atirou ao chão. Tudo se tornou um caos. Clara e Arthur se perderam de vista no tumulto. Seus destinos colidindo enquanto a corrida contra o tempo começava. A verdade agora estava à flor da pele e o futuro deles pendia na balança. Até Arthur mal teve tempo de processar a explosão quando a fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena caótica ao seu redor. O pânico corria solto entre as pessoas que antes estavam completamente envolvidas em suas vidas rotineiras. Clara estava em algum lugar na confusão, mas a presença esmagadora de Sérgio e seus homens era como uma sombra pesada sobre eles. Clara, ele gritou, mas a voz soou abafada no tumulto. O olhar desesperado que encontrou nos olhos de Hélia foi como um raio de esperança. Mas a sombra daquela verdade brutal ainda pairava entre eles. Arthur, precisamos ir, Hélia exclamou, mas o instinto de proteção que ele sentia em relação a Clara o impedia de se mover. Sérgio estava ali, perto, com um sorriso sarcástico que não fazia nada além de aumentar sua raiva. Ela não é sua filha. Isso é tudo um truque, Arthur rosnou, cada palavra destilando dúvida. Poderia a verdade ser uma farsa? Poderia Hélia estar manipulando suas emoções? Mas antes que Hélia pudesse responder, um grito estridente cortou o ar, parando o tempo por um breve instante. Arthur virou-se, vendo um grupo de pessoas correndo em direção a eles, máscaras de gás e equipadas com uniformes pretos.
Em um movimento acentuado, um dos homens lançou algo que explodiu em suas proximidades, erguendo uma nuvem de fumaça e ruído ensurdecedor. Não! Clara gritou, repelindo para longe da explosão. Mas, assim que a fumaça se dissipou, uma figura familiar surgiu, avançando entre a confusão. O choque na expressão de Arthur era palpável. Era Lucas, seu filho, com o rosto coberto de sujeira e marcas de uma luta recente. Pai! Ele gritou, correndo em direção a ele. O coração de Arthur disparou. Eu estava procurando por você. Eles sabem da Clara. O quê? Arthur titubeou, confuso. Tá tudo ligado, pai. A empresa, tudo o que estão fazendo, eles estão atrás dela porque sabem que ela é a chave. Lucas lutou para respirar, o olhar de desespero ainda mais profundo. E quem são eles exatamente? A voz de Hélia cortou o ar, demandando uma explicação. Lucas hesitou. Eu descobri que a empresa está envolvida em algo muito maior. Eles capturaram Clara porque ela tem um poder que pode mudar tudo. E se eles conseguirem controlá-la, será o fim para todos nós. A urgência em sua voz fez o coração de Arthur se apertar. Isso não faz sentido. Clara se interveio, colocando as mãos na cabeça. Como você sabe disso? Mas antes que Lucas pudesse responder, ele parou abruptamente, seus olhos arregalados com algo que só ele parecia ver. Não, não pode ser eles. Ele olhou para o lado e seus olhos se estreitaram. Você não entende. É a sua mãe, pai. Ela está por trás de tudo isso. A revelação atingiu Arthur como uma flecha envenenada, seu corpo paralisado. O que você está dizendo, Lucas? Ela fez um acordo com a corporação. É por isso que você não consegue se lembrar. É por isso que Clara... A voz de Lucas falhou e um silêncio sombrio se instalou. Sérgio se mexeu, rindo da confusão. Isso é ridículo. Vocês realmente pensam que tem alguma chance de escapar? A história de vocês é mais complicada do que imaginam. Ele se virou para Hélia, seus olhos frios. E você, Hélia, não deveria estar aqui. O que você quer? Mais da dor que você causou? As palavras cortaram como facas. Arthur olhou para Clara, e uma onda de desespero fez seu estômago embrulhar. Não pode ser verdade. Não posso acreditar que sua mãe está envolvida com isso. É a única explicação que faz sentido, pai. Lucas insistiu, desesperado. Ela te deixou esquecer. E agora eles estão à procura de Clara para fazer com que você retorne, para pegar o poder de volta. Enquanto a confusão e a traição se instalavam, uma nova onda de choque tomou Arthur. A verdade sobre Clara, sobre sua mãe e a conexão que ele nunca desconfiou, tudo parecia se entrelaçar de maneira grotesca. Ele estava em um jogo de poder onde a linha entre amor e dor era borrada. O que mais ele não sabia? E o que isso significaria para eles? Arthur começou a sentir a pressão crescendo em seu peito. Ele precisava decidir. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma nova explosão irrompeu. E a escuridão tomou conta. O último que viu... Mas não era assim. Clara, Lucas e até Hélia pareciam perdidos em meio ao caos. E Sérgio se aproximava como um predador, sua figura se destacando na luz ofuscante que piscava ao redor. A pressão aumentava em seu peito. Ele sentiu o desespero de perder Clara, sua filha. Sim, ele agora entendia que Clara era sua filha. E essa revelação o atingia como um soco no estômago. Ele precisava acreditar que ainda havia tempo. Clara! Gritou de novo, mas a fumaça tornava sua voz um lamento distante. Pai, temos que nos afastar. Lucas puxou Arthur, os olhos aterrorizados. Eles estão vindo! Os homens de Sérgio avançavam rapidamente. Mas assim que Arthur estava prestes a seguir Lucas, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa e pulsante saiu de Clara, um brilho dourado que iluminou tudo ao redor. Arthur ficou paralisado, subitamente surpreso. Ele nunca tinha visto nada como aquilo. Clara! Lucas retrucou, a voz entrecortada. Controle isso! Não podemos alertá-los! Mas já era tarde. A luz se intensificou e uma onda de energia os envolveu, arrastando Arthur e Lucas para uma nova realidade.
Larguem ela! Arthur gritou, a adrenalina correndo por suas veias. Ele não entendia o que estava vendo, mas Clara voltou-se para ele, os olhos cheios de um poder desconhecido e profundo. Você não entende, pai. Eu não posso controlar. As palavras saíram como um desespero profundo. Mas antes que eles pudessem compreender o que estava acontecendo, uma sombra se projetou sobre eles. Era Sérgio, com um sorriso de triunfo estampado no rosto. Finalmente, o momento que eu esperava. O poder dela é exatamente o que precisamos. Nesse instante, o que quer que houvesse entre Clara e Sérgio se desfez em um novo entendimento. A energia de Clara pulou, um tipo de choque. Você não vai fazer isso, ela gritou. Mas a sombra iminente de Sérgio, suspensa sobre eles, exigia mais do que palavras. Sim, Clara, você não é apenas minha filha. Você é herdeira do poder que nenhum de nós pode imaginar. A declaração de Sérgio fez a multidão murmurar, as pessoas olhando com espanto, como espectadores de um filme de terror. Arthur sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava trêmula. Ele precisava de respostas. Mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Uma vez, sua mãe me fez um pacto, uma forma de garantir que os nossos filhos nunca se tornassem os fracos. E você, Arthur, não se lembrou. Era mais fácil esquecer a dor, Sérgio declarou, cruzando os braços. A máscara de poder que ele envolvia começava a rachar. Mas não posso deixar que você escape, Clara. O seu poder é a chave para meus planos. E então, algo descomunal aconteceu. Clara levou suas mãos à cabeça, concentrando-se, e a luz dourada explodiu em uma ondas em direção a Sérgio. Ele gritou, mas não no ato de dor, mas de desespero e raiva, como se algo tivesse se desatado dentro dele. Os olhos de Sérgio se alargaram, e em um movimento confuso e rápido, ele desatou um tipo de poder próprio. Arthur olhou, horrorizado, enquanto uma luta de energia se desenrolava. O que deveria ser uma batalha entre luz e escuridão rapidamente se transformou em algo completamente inesperado. Clara não estava apenas lutando, estava liberando o que parecia ser o poder de todos os seus ancestrais. E o choque não parou por aí. Com um último grito, Sérgio desmoronou no chão, revelando uma forma grotesca e retorcida. Você é mais forte do que eu pensava, mas ainda assim, minha sombra sempre estará aqui. Sua voz ecoou, antes de ser envolvida pela energia crescente de Clara. Arthur sentiu seu coração parar. O que isso significava? A verdadeira essência de Sérgio estava agora na luz diante deles. Clara girou, olhando para Arthur. Seu rosto, uma máscara de confusão e poder. O olhar dela de súbito tinha uma profundidade que Arthur não reconhecia. O que está acontecendo, Clara? O que você fez? Eu não sei, mas ele não é quem você pensa, disse Clara, suas mãos agora iluminadas com um brilho que ia além de todos eles, um poder que se transformava a cada segundo. E com isso, o chão sob seus pés começou a tremer. A verdade deles estava se revelando nas ondas de luz e sombra que colidiam. Arthur estava prestes a desmoronar. Tudo se tornava confuso. Clara era sua filha. Mas o que isso significava realmente? A luz bruxuleante em torno deles agora cedia espaço para uma nova energia. Uma conexão entre passado e futuro que parecia se romper. Como a realidade deles se desdobrava, Arthur entendeu que a luta não era apenas contra Sérgio, mas contra um destino compartilhado que ele nunca realmente compreendeu. Os limites que uma vez definiram suas vidas se desvaneciam, e a única certeza agora era que tudo o que acreditavam estava prestes a mudar. E enquanto as sombras se moviam e o brilho dourado ofuscava suas visões, uma única pergunta pairava no ar. Até onde cada um deles estaria? A luz dourada de Clara pulsava como um coração e o ar estava carregado de tensão. Arthur sentiu que poderia literalmente tocar a energia vibrante ao seu redor, mas a presença de Sérgio o puxava de volta.
O homem estava visivelmente abalado, mas ainda assim, uma raiva escura emanava dele, como um monstro se recuperando antes do ataque final. Você não pode escapar de mim, Clara. Sérgio gritou, sua voz cortante. E enquanto ele se preparava para avançar, um estalo ecoou, como o som de algo se quebrando. Arthur olhou em volta, confuso, e então tudo aconteceu naquele único momento. Lucas, com a expressão de desespero em seu rosto, se apressou para a frente. Pai, atrás de você! Ele gritou. Instintivamente, Arthur se virou e viu uma sombra se materializar, uma figura sinistra emergindo da fumaça. Era a Hélia, mas não como antes. Seus olhos, que antes brilhavam com sabedoria, agora estavam vazios, como se um abismo a engolisse. Hélia, o que aconteceu? Arthur murmurou, seu coração acelerando. Ela ergueu a mão, como se quisesse falar, mas uma risada sombria escapou de seus lábios. Aquela risada não pertencia a Hélia. Era um som misto de dor e desdém que ressoou pelo ar, ecoando nas paredes da cidade. Você foi tão ingênuo, Arthur, sempre acreditando que poderia salvar Clara. Ela é a chave, mas não da forma que você imagina. Hélia revelou, seus olhos mudando de cor em um piscar de olhos, de um azul profundo para um negro absoluto. O choque fez o estômago de Arthur girar. Como assim? Clara parecia petrificada, mas havia uma centelha de resistência em seus olhos. O que você está dizendo, Hélia? Clara não é apenas sua filha, Arthur. Ela é uma parte de mim. A revelação caiu como um peso sobre eles. Os homens internos recuaram, presos entre o medo e a curiosidade. Sérgio, em lugar de atacá-los, estava agora observando com um interesse renovado. Essa é a verdade que você nunca soube. Hélia continuou, uma sombra de um sorriso nos lábios. Eu sou sua mãe, Clara. E você foi criada para ser mais do que uma simples herdeira. Você é uma fonte de poder, e todos isso você deve entender. É o que eles querem de você. O céu parecia escurecer em volta deles, o tempo se estendendo como um elástico prestes a estourar. Clara olhou de Hélia para Arthur, como se esperasse que ele negasse. Mas a dor em seu olhar dizia tudo. Não, você está mentindo. Clara gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Arthur, paralisado, sentiu uma parte de si desmoronar. A verdade que ele buscava há tanto tempo agora se tornava uma confusão ainda maior. Mas Hélia apenas riu, um riso seco e frio. Você precisou de um fio de esperança, não é, Arthur? Mas a verdadeira esperança é a que vem da união, e não do que você possui no seu passado. Clara precisa saber que o poder dela não é uma maldição, mas uma bênção que você tentou negar. Os homens estavam agora entre sussurros e gritos nervosos, a tensão tornando-se palpável. Sérgio, percebendo a oportunidade, avançou. É por isso que eu a quero, Hélia. Ter Clara a meu lado seria um poder inigualável. E ele lançou um olhar avassalador a Clara, como se a estivesse seduzindo. Com você, Clara, poderemos não só dominar este mundo, mas transcender para um novo. Arthur, acordando de sua paralisia, sentiu uma onda de proteção fluir através de seu corpo. Não. Clara, você não pode se deixar levar por isso. Ele gritou, mas sua voz mal se destacou acima da cacofonia crescente. E como uma onda de choque, Clara começou a brilhar novamente. A luz dela era diferente, menos frenética, mais controlada. Se você realmente é minha mãe, Hélia, então me ajude a entender. O que eu sou? O que isso significa para nós? Você é o que decidi, Clara. O que você é não pode ser dominado por ninguém. Mas você terá que escolher entre essa vida ou o que sei que está por vir. Você tem que decidir agora. E naquele instante de decisão, a realidade em torno deles começou a se desfazer como se o tempo estivesse saindo do controle. Clara olhou para Arthur. Seu olhar carregado de emoção e incerteza. Pai, o que eu faço? E enquanto a cidade ao seu redor desmoronava em uma dança de luz e escuridão, tudo começou a silenciar. A única certeza era que uma nova verdade estava sendo revelada, e essa verdade poderia mudar a tudo para sempre. Arthur olhou nos olhos de Clara.
a luz dourada ao redor dela, pulsando como um coração acelerado. O que eu faço? A pergunta pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a desabar. E ao lado deles, Hélia, sua mãe, sorriu. Mas não era um sorriso de conforto. Era de triunfo, como se já soubesse o destino deles. Então, tudo mudou. Sérgio, que parecia derrotado, de repente esticou a mão. "Chega de joguinhos!" ele gritou, e uma onda de energia negra explodiu de seus dedos, como se o próprio ódio o transformasse em uma criatura das trevas. A luz dourada de Clara começou a hesitar, vacilando como uma chama no vento. "Você não vai controlar isso, Clara!" Sérgio rosnou. "Não!" Clara gritou, sua voz ecoando com desespero, enquanto a luz dela lutava contra a escuridão que estava se espalhando. Arthur estendeu a mão para o lado dela, mas era como se uma parede invisível os separasse. A dor no peito dele aumentou. Como ele poderia deixá-la sozinha? Então, uma explosão ecoou. Não de energia, mas de verdade. Uma sombra se projetou à sua esquerda, e antes que pudesse entender, uma figura familiar entrou em cena. Era sua ex-esposa, Ana, para ele. O tempo congelou. O que ela estava fazendo ali? O que ela queria? "Arthur", ela chamou, uma mistura de desespero e determinação. "Escute, é hora de reviver o que foi esquecido." A presença dela parecia desencadear uma onda de energia, uma conexão que atravessava o espaço. Hélia, ao vê-la, perdeu a compostura. "Você não deveria estar aqui", gritou, quase em pânico. Ana olhou para Hélia com uma fúria silenciosa. "Você destruiu o que era importante. Agora é hora de consertar." E então, como se fosse um movimento coreografado, ela se virou para Clara. "Você é mais forte do que pensa, Clara. Essa luz que você sente é o que você herdou de mim. É hora de enfrentá-los." Clara hesitou, seus olhos se movendo entre ela e Ana, confusa. O que significava tudo isso? E antes de decifrar aquele quebra-cabeça, os olhos de Sérgio brilharam com a luz da ganância. "Não importa. Esta batalha é minha. E você não vai ficar entre mim e o que quero." Ele fez um gesto, e a escuridão se intensificou. E num piscar de olhos, tudo ficou sombrio. "Não!" Arthur gritou, mas era tarde demais. A luz que emanava de Clara foi engolida pela sombra de Sérgio. Havia algo terrível prestes a acontecer. No meio daquela batalha, uma revelação brutal surgiu. Ana segurou as mãos de Clara e um brilho inesperado começou a formar-se entre elas. "Clara, você não é apenas a filha de Hélia. Você é a neta de uma herança ancestral que tudo isso deseja. Você tem o poder de reverter essa situação, de libertar todos nós dos jogos deles." As palavras de Ana cortaram o ar, e Clara sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. Mas algo estava errado. Sérgio, percebendo que a situação estava se deteriorando, começou a rir. "Vocês acham que isso pode mudar alguma coisa? Eu era o único que sabia a verdade por trás das mentiras. E se você é realmente a neta da força que todos temem, então é hora de a gente terminar isso." E em um momento de pânico absoluto, Ana fez algo que ninguém esperava. "Clara, se você precisar, estarei sempre com você." E antes que qualquer um pudesse compreender, ela se virou para Sérgio, lançando algo que parecia uma pequena esfera de luz. O impacto foi devastador. A explosão que se seguiu não fez apenas estragos físicos, desnudou segredos profundos, uniu as energias, ligou o passado e o presente em um só grito, e com isso, uma onda de dor e revelações incontroláveis varreu o local. E ao final da tempestade, enquanto a confusão se dissipava diante de seus olhos, Arthur se viu com um novo entendimento, mas ao mesmo tempo uma nova ansiedade. A verdade que ele havia rejeitado por tanto tempo agora estava revelada, mas as consequências dessa revelação seriam mais devastadoras do que ele jamais imaginou. O que isso significava para o futuro? E o que mais estaria escondido, à espreita nas sombras, para confrontá-los a seguir? A luz de Clara pulsava intensamente e Arthur sem.
O poder e a verdade estavam emaranhados em um mar de traições e ilusões. Sérgio, percebendo o clima, avançou, decidido a tomar o controle da situação. A luz dourada de Clara hesitou, e isso provocou um frio na espinha de Arthur. "Você nunca vai sair dessa!" Sérgio gritou, as veias saltando em seu pescoço. "Você pertence ao meu mundo agora!" "Calado!" Clara exclamou, levantando as mãos e deixando a energia fluir. Mas a sombra de Sérgio estava se expandindo, ameaçando engolir tudo. Ana parecia tensa, lutando com algo dentro de si, como se uma batalha ocorresse em seu próprio coração. "Clara, confie em mim. É hora de mostrar a ele de onde você realmente veio." Ela gritou. De repente, o chão sob eles tremeu. Arthur quase perdeu o equilíbrio. Uma fenda se abriu, uma fenda que cortava a realidade. A luz de Clara, parecendo mais forte, brilhava intensamente, mas a conexão entre mãe e filha estava começando a se romper. Com um movimento súbito, Ana se lançou para a frente, seus braços em direção a Sérgio. "Você não leva minha filha." O eco amplificado de suas palavras parecia retumbar por toda a cidade. Arthur, chocado, gritou: "Não, Ana, o que você está fazendo?" E então aconteceu. Uma explosão de energia irrorreteu. Clara, Ana e Sérgio estavam envolvidos em uma tempestade de luz e sombras. Arthur ficou paralisado, sentindo que o tempo havia parado. Tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. Então, como um trovão, uma explosão de gritos cortou o ar. "Conseguimos!" alguém gritou ao longe. Era a voz de Lucas, ainda em meio à confusão, mas agora havia uma certeza nele que não existia antes. A energia de Clara começou a se dividir, e a luz dourada girava ao seu redor, formando figuras transparentes. Eram outras mulheres. Ela sussurrou, os olhos arregalados. "Você é a verdadeira herdeira, Clara. O poder de todas as mulheres da sua linhagem está em você", gritou Ana. "Mas para isso, você precisa escolher." E quando Clara hesitou, Sérgio atacou, tentando absorver a luz que emanava dela. "Você nunca me terá." Ele rugiu, mas de repente, as figuras ancestrais começaram a dançar ao redor dele. O poder, uma força coletiva, se voltava contra ele. "Você não é forte o suficiente para pegar o que é nosso", gritaram vozes etéreas. Mas então, em um momento de pura estupidez, um grito rasgou o ar. "Basta!" A voz de Elia ecoou com uma força que fez os outros silenciarem. Todos pararam, e uma nova verdade se revelou. Elia, com um olhar de pura determinação, apontou para Ana. "Você acha que é a mãe dela? Não, você é a avó dela. Você nunca foi apenas uma espectadora na vida dela." A revelação bateu como um relâmpago. Arthur olhou para Ana, e a confusão na expressão dela se transformou em compreensão. As peças começaram a se encaixar, e o choque nos olhos de Clara era visível. Você é minha avó?" A tensão era palpável. Clara se encontrava em um cataclisma emocional, e Arthur sentiu a necessidade de protegê-la. Mas as energias se chocavam em torno deles, como um furacão se aproximando. Sérgio olhou em volta, percebendo que as alianças estavam se moldando. "Insuportáveis!" ele gritou, e a sombra que girava ao seu redor se expandiu. No entanto, a energia ancestral de Clara se uniu, criando uma barreira. Ana, agora revelada como avó, se voltou para Clara, lágrimas nos olhos. "O poder é seu, meu amor. Use-o." "Você é a chave." Então um leve sorriso surgiu entre a dor. Clara olhou para Arthur, para Ana, para Elia, e com uma determinação renovada, ela ergueu as mãos. As sombras e luzes começaram a se fundir, como um elaborado jogo de xadrez, e no meio da confusão, a única coisa que Arthur pôde fazer foi gritar: "Não! O que vem a seguir?" E enquanto a tempestade de poder se intensificava, Arthur sentiu que eles estavam no apogeu de uma guerra que não estavam prontos para enfrentar. O que realmente se desdobraria em consequência daquele momento?
O passado se tornava rapidamente um presente infinitamente perigoso. A tempestade de luz e sombra girava freneticamente ao redor de Clara, e cada partícula de energia parecia tecer um destino para eles. Arthur estava paralisado, o coração batendo forte no peito enquanto a batalha contra Sérgio se intensificava. Lá, Clara, faça isso! Ana, agora revelada como avó, gritou. Hélia, com seu olhar de fúria e dor, estava prestes a intervir. Você nunca será livre! Sérgio rosnou, a escuridão se expandindo ao seu redor como uma ameaça implacável. Mas Clara respirou fundo e, com o punho fechado, canalizou a força das ancestrais que surgiram ao seu lado. Era uma energia diferente, poderosa e pura, pulsando com a verdade que havia ignorado por tanto tempo. Chega disso! Gritou Clara. E a luz dourada se intensificou, banhando todos ao redor. Sérgio recuou, seus olhos escuros cheios de surpresa. O brilho de Clara, iluminado por suas raízes, fez Sérgio vacilar. Não se deixe levar por isso, ele esbravejou, mas suas palavras agora soavam desesperadas. Clara sorriu, poderosa. Não vão deixar que você me controle mais. Chegou a hora da mudança. E com um movimento fluido, Clara estendeu os braços. As vozes ancestrais se uniram ao seu chamado. As luzes e sombras colidiram em uma explosão de cores vibrantes. Ana e Hélia juntaram-se a ela, trazendo sua força e ancestralidade, enquanto Lucas ficou ao lado do pai, os olhos brilhando com a coragem que nunca soube possuir. Vamos juntos! Arthur gritou, envolvendo Clara em um abraço. Ele sentia a energia dela através do seu toque, e a sensação de amor e proteção pulava entre eles como um feixe de luz. E assim, em um último esforço, Clara liberou todo o seu poder. A luz os envolveu, e Sérgio gritou, cercado pela intensidade da energia. A sombra que por tanto tempo os perseguira começou a se desvanecer, dissolvendo-se no brilho magnânimo que emanava de Clara. Quando tudo finalmente cessou, um silêncio reconfortante preenchia o ar. Clara olhou ao redor, confusa, mas aliviada ao ver que a sombra de Sérgio finalmente havia desaparecido. Você fez isso! Ana gritou, com lágrimas nos olhos. As vozes das ancestrais estavam agora em silêncio, mas a conexão permaneceria viva em Clara. Arthur segurou a mão da filha, um calor se espalhando entre eles. Clara sorriu, mas logo a tristeza apareceu em seu olhar. E agora, o que fazemos? Sua voz ecoava as incertezas de um futuro que ainda se desenhava. As sombras ainda dançavam na mente de todos, mas a luta havia sido vencida. Agora precisamos reconstruir, Arthur respondeu, seu coração pesando pela perda e pela esperança. Mas juntos, sempre juntos. E enquanto contemplavam uma realidade nova, a conexão familiar se entrelaçava com um novo entendimento, forte como nunca. Clara percebeu que tinha muito a fazer, não só por si mesma, mas também por todos ao seu redor. A dor ainda existiria, mas a luz agora brilhava para sempre em seu caminho. Neste momento, o futuro parecia incerto, mas carregava promessas de novas histórias, novas batalhas e um enorme potencial de amor e superação entre eles. O que se seguirá? Eles estariam prontos para enfrentar o que virá, e enquanto o nascer do sol despontava no horizonte, cada um assumiu sua posição para um novo amanhecer. Um começo que deixaria marcas em suas almas e nos corações de todos ao redor. O resto seria uma luta a ser escrita juntos. E então, o que você achou desse final, hein? Se você não quer perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí, você precisa se inscrever agora. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias assim cheguem até você. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos continuar essa jornada.